Capítulo 22. Consolação. Como a paixão pode ser tão profunda? Nunca pensei que o crime de nascer difama todo o nosso destino. Mas onde o crime é cometido, o crime pode ser esquecido? W.B. Yeats. A esperança e o simbolismo da partida do exército britânico no fim de janeiro foram ofuscados e esquecidos nos meses que se seguiram, assim como os irlandeses e os britânicos haviam feito durante a calmaria da trégua anglo-irlandesa. As duas facções irlandesas opostas, pró-tratado e anti-tratado, começaram a solidificar freneticamente seus muros e a reunir apoio enquanto tentavam avançar suas posições para o público em geral. O exército republicano irlandês foi dividido ao meio, metade se juntando a Michael Collins e aos apoiadores do Estado Livre, metade se recusando a aceitar o acordo, reunindo-se sob a bandeira dos republicanos, ou seja, daqueles que não se contentariam com nada menos que uma república. De Valera vinha fazendo campanha ativamente por apoio antitratado, atraindo grandes multidões de cidadãos profundamente decepcionados com a solução do Estado Livre. Muitos tinham sofrido terrivelmente nas mãos dos britânicos e não estavam dispostos a entrar em acordo com um adversário que não era confiável. Os britânicos eram famosos na Irlanda por terem violado o Tratado de Limerick de 1691. E muitos que apoiavam De Valera acreditavam que também violariam o ato do Estado Livre irlandês. Michael Collins começou sua própria campanha, viajando de condado em condado, atraindo milhares de pessoas ávidas por evitar conflitos e mais guerras. Thomas começou a viajar longas distâncias para vê-lo, auxiliá-lo e sentir o clima da população em geral. Em Leitrim e Sligo, assim como em todos os condados da Irlanda, os lados já haviam sido escolhidos e as linhas traçadas. A tensão nas ruas, que antes era causada pelos tans e pelos auxiliares, agora era devida à hostilidade entre vizinhos e à desconfiança entre amigos. Os pesadelos de Eowyn aumentaram. Os nervos de Bridget estavam à flor da pele, dividida por sua lealdade a Thomas e pelo amor aos filhos. Quando Thomas viajava com Michael, eu ficava em Garvad Gleb com medo de deixá-los. Conforme fevereiro se transformou em março e março em abril, a rachadura na liderança da Irlanda se tornou um abismo, de onde o caos emergiu. O inferno beliscou os calcanhares do país. Diariamente ocorriam ataques a bancos e postos militares, já que armas e dinheiro eram necessários para derrubar o novo governo. Os jornais foram saqueados ou invadidos, e a máquina de propaganda começou a funcionar para valer. Brigadas antitratado do exército republicano irlandês. Brigadas que se comportavam mais como os senhores da guerra. Começaram a invadir cidades inteiras. Em Limerick, onde o comando da cidade significava o comando das pontes do rio Shannon e o domínio sobre o oeste e o sul, tanto as forças favoráveis quanto as antitratado estavam alocadas. O exército republicano irlandês antitratado tomou posse dos quartéis recém-evacuados pelas tropas britânicas. Instalou seu quartel-general em hotéis e ocupou edifícios governamentais.
Seria preciso força para desalojá-los e ninguém queria usar força. Em 13 de abril, Michael falou para milhares de pessoas em Sligo em um comício pró-tratado e foi tirado às pressas do palanque, quando começou uma briga na multidão e tiros ecoaram de uma janela com vista para a praça. Ele foi jogado no banco traseiro de um carro blindado com Thomas e levado para Garvad Gleb enquanto a ordem era restaurada. Passou a noite em Dromahair com dúzias de soldados do Estado Livre, cercando a casa para protegê-lo enquanto planejava o próximo passo. Ficamos sentados à mesa com os restos do jantar ao nosso redor. Bridget estava em seu quarto e Ewen jogava bolinha de gude na sala ao lado com Fergus, que não demonstrava misericórdia, mas muita paciência. Um navio britânico que estava na costa de Cork foi apreendido por forças antitratado. Estava cheio de armas. Milhares de armas estão agora nas mãos de homens que querem desestabilizar o Estado Livre. Que diabos um navio cheio de armas estava fazendo na costa de Cork? Os britânicos estão por trás disso, disse Michael, levantando-se para dar a volta na mesa, com a barriga cheia e os nervos tensos. Os britânicos? Perguntou Thomas surpreso. Por quê? Thomas parou em frente à janela, espiando a escuridão, e Fergus gritou, exigindo que ele saísse de lá. Se eu não conseguir, Thomas, se a Irlanda não conseguir, os britânicos dirão que não tem escolha a não ser voltar para restaurar a ordem. O acordo será anulado e a Irlanda retornará às mãos da Grã-Bretanha. Então eles mexem nossos pauzinhos em silêncio nos bastidores. Enviei um telegrama a Churchill acusando-o de conluio. Pode não ser ele, ou Lloyd George, mas há conluio, não tenho dúvidas. E o que Churchill disse? Perguntou Thomas. Ele negou abertamente e perguntou se há alguém na Irlanda disposto a lutar pelo Estado Livre. O silêncio caiu sobre a sala. Michael retornou à sua cadeira e se sentou, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Thomas me encarou com os olhos trágicos. Eu lutei contra os britânicos, Tommy, Michael disse. Matei, embosquei e passei a perna. Eu era o ministro da desordem. Mas não tenho estômago para isso. Não quero lutar contra meus compatriotas. Continuo tentando fazer acordos com o diabo e agora o diabo tem muitas faces. Estou cedendo aqui, fazendo promessas ali, tentando evitar que tudo desmorone e não está funcionando. Lutar pelo Estado Livre significa matar pelo Estado Livre, disse Thomas com um semblante grave. Há homens bons dos dois lados e boas mulheres. As emoções estão afloradas, os ânimos estão quentes. Contudo, por trás de tudo isso, ninguém quer atirar nos seus. Então, nos atropelamos, tramamos, pressionamos e discutimos, mas não queremos matar uns aos outros. É muito mais fácil matar quando você odeia a pessoa em que está atirando, Michael admitiu pesadamente. Mas até mesmo Arthur Griffith, o homem que defende a resistência pacífica, diz que a força é inevitável. Arthur Griffith deveria falar no domingo na prefeitura de Sligo, com outros políticos pró-tratado, considerando o que acabara de acontecer durante seu próprio discurso. Michael já havia providenciado o envio de tropas para o Estado Livre, a fim de manter a paz e permitir que a reunião de domingo acontecesse. O governo provisório aprovaram uma lei com o consentimento real que afirmava que uma eleição geral seria realizada antes de 30 de junho. Tanto os pró quanto os anti-tratado estavam lutando para se conectar com ou intimidar os leitores. Fomos interrompidos por Robbie, que estava parado na porta da sala de jantar, com as botas enlameadas, o chapéu nas mãos e o casaco respingado de chuva.
Doutor, um dos meninos levou alguns estilhaços durante o tiroteio em Sligo. Ele se enfaixou e não disse nada, mas agora está mal. Achei que você poderia dar uma olhada. Leve-o até a clínica, Robbie, ordenou Thomas, jogando o guardanapo na mesa e se levantando. E diga ao rapaz que é o cúmulo da estupidez ignorar um ferimento quando há um médico por perto. Reclamou Michael, balançando a cabeça com cansaço. Já fiz isso, Sr. Collins, respondeu Robbie. Ele cumprimentou Michael, acenou para mim e seguiu Thomas para fora da sala. Eu quero ver, doutor, gritou Ewen, abandonando Fergus e as bolinhas de gude por um lugar na primeira fila na sala de cirurgia. Thomas não o impediu e Fergus aproveitou a oportunidade para fazer sua ronda. Michael e eu ficamos sozinhos e eu me levantei. Comecei a empilhar os pratos, precisando de algo para ocupar a cabeça e as mãos. Michael suspirou, mas continuou sentado. Eu trouxe o caos para a sua casa. De novo. Ele me persegue aonde quer que eu vá, disse ele cansado. Não haverá um dia em que você não será bem-vindo em Garva Gleb, respondi. Estamos honrados em ter você aqui. Obrigado, Anne, sussurrou ele. Eu não mereço a sua boa vontade. Sei disso. Por minha causa, Thomas quase nunca está em casa. Por minha causa, ele está se esquivando de balas e apagando incêndios que não iniciou. Thomas ama você, disse eu. Ele acredita em você. Nós dois acreditamos. Senti seus olhos em mim e encontrei o seu olhar inabalável. Não costumo errar sobre as coisas, moça, mas estava errado sobre você, murmurou ele. Thomas tem uma alma atemporal. E almas atemporais precisam de almas gêmeas. Estou feliz que ele tenha encontrado a dele. Meu coração estremeceu e meus olhos se encheram de lágrimas. Parei meu empilhamento estúpido e pressionei uma mão na cintura, tentando não perder a compostura. A culpa cresceu em meu peito, culpa e indecisão misturadas com medo e desespero. Todos os dias eu lutava entre minha responsabilidade de alertar e meu desejo de proteger. E todos os dias eu tentava negar as coisas que sabia. Preciso lhe dizer uma coisa, Michael. Preciso que você me escute, acredite em mim. Se não por você, então por Thomas, disse eu. As palavras como cinzas na garganta, como os restos de Ewen no lago, ondulando ao meu redor. Michael, porém, já estava sacudindo a cabeça, recusando, como se soubesse aonde essas palavras o levariam. Sabia que no dia em que eu nasci, disse ele, minha mãe trabalhou até o momento do parto? Minha irmã Mary viu que ela estava com dores, que algo estava acontecendo, mas minha mãe nunca reclamou ou descansou. Havia trabalho a ser feito. E ela continuou trabalhando. Ele não tirou os olhos de meu rosto. Eu era seu 8º filho, o mais novo, e ela me pariu durante a noite, sozinha. Minha irmã me contou que ela se levantou quase imediatamente, sem perder um passo. Minha mãe trabalhou desse jeito até o dia em que morreu. Ela era uma força indomável, amava seu país, amava sua família. Michael respirou fundo. Falar dela claramente o machucava. Eu entendia. Não conseguia pensar em meu avô, sem dor. Ela morreu quando eu tinha 16 anos e meu coração se partiu. Mas agora estou grato de que ela tenha partido. Não gostaria que ela se preocupasse comigo. Não gostaria que ela tivesse que escolher lados e não gostaria que ela sobrevivesse a mim. Meu coração rugia em meus ouvidos e tive que desviar o olhar. Eu sabia que o que acontecia nesta sala já havia essencialmente acontecido antes. Minha presença não era uma variação da história, mas parte dela.
As fotos provavam isso. Meu próprio avô fora testemunha disso. Tudo o que eu disse ou não disse já fazia parte da estrutura dos eventos. Eu acreditava nisso. Mas eu sabia como Michael Collins tinha morrido. Sabia onde tinha acontecido. Sabia quando. Era algo que eu havia escondido de Thomas e algo que ele nunca me perguntara. Saber disso só tornaria a vida insuportável para ele. E eu mantivera esse conhecimento para mim. Mas guardar esse segredo me fazia sentir uma conspiradora, corroía meu estômago e assombrava meus sonhos. Eu não sabia quem era o responsável e não podia proteger Michael Collins de um inimigo sem rosto. Seu assassino nunca fora nomeado, mas poderia avisá-lo. Eu precisava. Não me conte, Anne, ordenou Michael, adivinhando minha luta interna. Quando ela chegar, chegou. Sei disso, sinto isso. Ouvi Banshee chorando em meus sonhos. A morte vem seguindo meus passos há muito tempo. Prefiro não saber quando essa cadela vai me pegar. A Irlanda precisa de você, implorei. A Irlanda precisava de James Connolly e Tom Clark. Precisava de Sean Mac de Armada e Declan Gallagher. Todos nós temos nosso papel a desempenhar e nossos fardos a carregar. Quando eu partir, haverá outros. Eu só conseguia balançar a cabeça. Haveria outros. Mas nunca mais haveria um Michael Collins. Homens como Michael Collins, Thomas e meu avô eram insubstituíveis. Isso pesa sobre você, não é mesmo? Saber de coisas que não pode evitar? Murmurou ele. Assenti, incapaz de conter as lágrimas. Ele deve ter visto o desespero em meu rosto e a confissão na ponta da minha língua. Eu queria tanto contar a ele e me aliviar. Ele se levantou abruptamente e se aproximou de mim, balançando a cabeça. O dedo erguido em advertência e pressionou em meus lábios, inclinando-se para mim e olhando dentro dos meus olhos. Nenhuma palavra, moça! Ele me calou. Nenhuma palavra. Deixe o destino se desvendar como deve ser. Faça isso por mim, por favor. Não quero viver contando os dias que me restam. Anuí e ele se endireitou, removendo o dedo sem muita confiança. Como se temesse que eu não contivesse a língua. Por um momento estudamos um ao outro, discutindo silenciosamente. Vontades guerreando e muros sendo erguidos antes de nós dois exalarmos. Tendo chegado a um acordo. Limpei as lágrimas em meu rosto, estranhamente absolvida. Você está com aquele olhar, Anne. Tommy já sabe? Perguntou Michael suavemente. O tumulto se dissipando de sua expressão. Recuei, surpresa. O quê? Gaguejei. Nem eu mesma tinha certeza. Ele abriu um sorriso amplo. Ah, imaginei. Guardo o seu segredo se você guardar o meu. Combinado? Não sei do que você está falando, bufei, ainda confusa. É esse o espírito, negar, desviar, refutar, sussurrou ele, conspiratoriamente, e piscou. Sempre funcionou para mim. Ele se virou para sair da sala, não sem antes pegar outra fatia de peru e um pedaço de pão da cesta. O apetite visivelmente restaurado por suas provocações. Mas acho que Tommy já sabe. Ele não é de deixar passar as coisas. Além disso, está escrito na sua cara. Você tem rosas nas bochechas e um brilho nos olhos. Parabéns, moça. Eu não estaria mais feliz se fosse meu, brincou ele, piscando de novo. Michael Collins irá para Cork em 22 de agosto de 1922. As pessoas mais próximas a ele vão implorar que ele reconsidere, que fique em Dublin, mas ele não dará ouvidos. Ele vai morrer em uma emboscada, em um vilarejo chamado Bel na Blas, a Boca das Flores.
Escrevi sobre o que estava por vir, cada detalhe, cada teoria de que conseguia me lembrar sobre a morte de Michael, 22/8 de 22. 22/8 de 22, a data se tornou uma pulsação em minha cabeça. O título de uma história terrível. E quando uma história me consumia, eu precisava escrevê-la. Era meu compromisso com Michael Collins. Eu ficaria em silêncio à medida que o dia se aproximasse, assim como ele me pedira. Manteria as palavras na boca, amargas e salobras. Mas não poderia ficar quieta no fim. Quando o dia chegasse, eu contaria a Thomas, contaria a Joe, trancaria Michael Collins em um quarto, o amarraria e apontaria uma arma para sua cabeça para mantê-lo longe de seu destino. Essas páginas seriam meu seguro, meu plano B. Mesmo se algo acontecesse comigo, elas falariam por mim, e a história de Michael teria um novo fim. Escrevi até sentir cãibras na mão, desacostumada a compor sem as teclas embaixo dos dedos. Já fazia muito tempo que não escrevia nada sério à mão. Minha caligrafia era horrível, mas a ação me acalmou como mais nada poderia. Quando escrevi tudo de que conseguia me lembrar, dobrei as folhas em um envelope, fechei-o e coloquei-o na gaveta da cômoda. Em 14 de abril, em Dublin, o edifício Four Courts, ao lado do cais do rio Liffey, foi tomado por forças anti-tratado e declarado o novo quartel-general republicano. Vários edifícios ao longo da O'Connell Street, bem como o Kilmainham Gaol, também foram ocupados. Ataques foram feitos em lojas e munições do Estado Livre, e as mercadorias estavam sendo estocadas nos prédios ocupados. Foi o começo de um fim prolongado. Você poderia ter me avisado sobre isso, hein, Anne? Reclamou Michael, e Thomas lhe lançou um olhar de tamanha censura que ele murchou e passou as mãos pelo cabelo. Desculpe, moça, eu esqueço de mim às vezes, né? Michael deixou Garva Glebe às pressas, seu comboio, incluindo o soldado ferido por estilhaços atrás dele. Thomas pensou em ficar em casa, mas no último momento fez uma mala e se preparou para segui-lo, temendo que uma batalha no Four Courts pudesse acontecer e suas habilidades fossem necessárias. Ewen ficou amuado, triste, por ver o fim da agitação e os nossos visitantes partirem. Ele implorou que Thomas o levasse consigo, para que levasse nós dois, mas Thomas refutou, prometendo que estaria de volta em alguns dias. A ocupação do Four Courts era uma escalada entre os dois lados que prometia derramamento de sangue, e eu não conseguia me lembrar de detalhes suficientes para tranquilizá-lo. Eu simplesmente sabia que uma batalha começaria. O edifício Four Courts sofreria uma explosão causada pelos estoques de munições roubados e homens morreriam, mas eu não conseguia me lembrar da linha do tempo ou dos detalhes técnicos. Michael está certo, você sabe, eu disse a Thomas, enquanto ele juntava suas coisas. Estive preocupada. Algumas datas são como luzes constantes na minha cabeça. Alguns detalhes não me deixam em paz, mas há outras coisas, outros eventos, de que eu deveria me lembrar, mas não me lembro. Vou tentar me lembrar, murmurei. Mick ataca aqueles que ama. Considere isso um sinal de confiança e afeto. Thomas suspirou. Foi por isso que você olhou para ele como se quisesse dar um murro em suas orelhas? Não me interessa quanto ele ame ou confie em você, ele precisa ter modos. Tão feroz, Dr. Smith. Ele sorriu e fechou a mala antes de se aproximar de mim lentamente, com as mãos nos bolsos e a cabeça inclinada em indagação. Há mais alguma coisa que você esqueceu de me dizer, Condessa? Murmurou ele, aproximando-se tanto que meus seios tocaram seu peito. Eles estavam inchados e apertados, e eu gemi um pouco, querendo abraçá-lo e protegê-los ao mesmo tempo.
Seus lábios roçaram meu cabelo e ele tirou as mãos do bolso, subindo-as pelo meu corpo, até seus polegares tocarem minha cabeça. Você está dolorida, está linda, e não sangra desde janeiro, murmurou ele, acariciando-me tão suavemente que a dor se tornou saudade. Nunca fui muito regulada, eu disse, com o coração batendo forte. E eu nunca estive grávida, então não tenho certeza. Eu tenho, disse ele, inclinando meu rosto para si. Por um momento ele simplesmente me beijou, com cuidado e adoração, como se minha boca segurasse seu filho e não meu útero. Estou tão feliz, confessou ele entre meus lábios. É errado estar feliz quando o mundo está de cabeça para baixo? Meu avô me falou uma vez que a felicidade é uma expressão da gratidão e nunca é errado ser grato. Onde será que ele aprendeu isso? Murmurou ele, com os olhos tão brilhantes e azuis que eu só conseguia olhar perdida neles. Eu desejou uma família inteira, eu disse sativa de repente. Não sei se isso vai funcionar. Fico assustada quando tento dar sentido a isso, quando penso a respeito muito tempo, ou tento desvendar tudo na minha cabeça. Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo, sem desviar os olhos de mim. O que o seu avô lhe disse sobre fé? Perguntou. A resposta veio como um sussurro, vibrando pelo meu coração, e eu estava de volta nos braços do meu avô em uma noite de tempestade, em um mundo tão distante e que havia tanto tempo não parecia real. Ele me disse que tudo ficaria bem, porque o vento já sabia. Sussurrei. Então, é essa a sua resposta, amor. 16 de abril de 1922. Minha cabeça está repleta de pensamentos e há pouco espaço para escrevê-los. Este diário está cheio e tenho muito mais a dizer e muito tempo até o amanhecer. Anne me deu um diário de aniversário que está esperando para ser preenchido na minha mesa de cabeceira em casa. Acordei suando frio, sozinho na cama. Odeio Dublin sem Anne. Odeio Cork sem Anne, Kerry sem Anne, Galway sem Anne, Wexford sem Anne. Descobri que não me sinto verdadeiramente feliz em lugar nenhum sem Anne. Foi a chuva que me acordou. Caiu um dilúvio sobre Dublin. É como se Deus estivesse tentando apagar as chamas de nosso descontentamento. Se houver uma batalha pelo Four Courts, não vai ser agora. Mick disse que vão fazer de tudo para evitá-la. Temo que sua relutância em se envolver com a Alan tratado apenas o encoraje ainda mais. Mas ele não precisa saber o que eu penso. Gostaria de ter ficado em Garvagleb. Eu voltaria agora, mas a chuva não para. As estradas estão lamacentas, é melhor esperar. O som da água escorrendo entrou no meu sonho, fazendo-me sonhar com o lago. Eu estava tirando Anne da água novamente. Como a maioria dos sonhos, tudo ficou estranho e desconexo. E de repente Anne desapareceu, deixando-me molhado e com os braços vazios e o fundo do barco manchado com seu sangue. Então comecei a chorar e a gritar, e meu choro se tornou um lamento. O lamento veio de um bebê em meus braços que estava envolto na blusa ensanguentada de Anne. O bebê se transformou em Eowyn, agarrando-se a mim com frio e apavorado, e eu o segurei, cantando para ele como às vezes faço. Eles não podem esquecer, eles nunca vão esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Agora não consigo tirar essa música da cabeça. Maldita chuva, maldito lago. Nunca achei que fosse odiar aquele lago, mas odeio. Esta noite eu o odeio, e odeio Dublin, sem Anne. Não chegue perto da água, amor. É o que eu sempre sussurro quando nos separamos, e ela assente os olhos sábios, desta vez esqueci de lembrá-la.
Estava pensando em outras coisas, nela, em um filho, nosso filho crescendo dentro dela. Queria que a chuva parasse, preciso ir para casa. T. S.